Senhor a todos, Adriano Modesto mais uma vez aqui falando com vocês. Sou presbítero e professor de Escola Bíblica Dominical aqui no Ministério Pedra Fundamental em Gardênia Azul, pastor-presidente, pastor Roberto, e o meu pastor local é o pastor Samuel Rocha, dois homens de Deus, uma liderança a qual eu tenho um grande respeito. Hoje é o nosso segundo vídeo da semana e nós vamos falar acerca do pastor que apacenta a ovelha. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 41, o profeta Isaías vai dizer que, como pastor apacentará o rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Aqui no capítulo de número 40, no verso 11, o profeta Isaías ele vai apresentar o próprio Deus como sendo um pastor de um grande rebanho. E isso você guarda, porque a gente vai falar um pouco acerca desses assuntos hoje. E interessante que o termo pastor é aquele que apacenta, é aquele que alimenta. O pastor é aquele que sustenta. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, desde Gênesis no capítulo 4, no verso 2, que é a primeira menção a pastor na Bíblia, até Apocalipse 12 e verso 5, a Bíblia vai falar acerca de pastores. E é interessante que, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai tratar como pastores. É talvez por isso que Jesus ele use a figura de um pastor para comparar os líderes congregacionais. Porque o pastor ele cuidava, alimentava e arriscava suas próprias vidas pelas ovelhas. Essa seria a missão de um verdadeiro líder, de um verdadeiro pastor, também nos dias atuais. Pois bem, o que esses pastores... Nós temos pelo menos 3 exemplos mais mencionados no nosso dia a dia, à luz da Bíblia. Primeiro, Abraão, Moisés e o rei Davi, que eram pastores. E o que esses pastores do Antigo Testamento pastoreavam? Eles pastoreavam ovelhas e também pastoreavam cabras. Entre tantas as raças, entre tantas outras que existiam, pelo menos uma raça se destacava mais, que era a raça Caracu. Era uma raça síria de ovelhas, eu estou falando de ovelhas, que elas tinham uma cauda gorda e uma lã muito grossa, então elas chamavam muita atenção por serem bonitas, eram muito bonitas. Já enquanto que as cabras, elas tinham as orelhas muito grande, então quando subiam nos apriscos, elas costumavam se machucar com muita frequência. Então a atenção, o cuidado dos pastores requeria muita mais atenção. De um lado tinha uma ovelha que era bonita, chamava atenção por ter uma cauda grossa e uma lã gorda. Do outro lado tinha as cabras que se machucavam também com facilidade. Então sempre que uma se machucava, ele trazia, cuidava dos ferimentos até que se recuperasse. Já vai ficando ligado aí. Como que era o trabalho deles durante todo o ano? O trabalho de um pastor não é apenas uma estação. Não é apenas em janeiro, em fevereiro, março, não. Durante todo o ano. O pastor trabalha o ano todo, todos os anos. Na primavera, existe uma linha de raciocínio que diz que os pastores pegavam, porque sabiam que tinham pastos frescos, pastos bons. Eles pegavam as ovelhas, tiravam do rebanho, do redil, de dentro das suas casas, do local de segurança, levavam até umas pastagens frescas e em lugares excelentes, mas nos arredores dos vilarejos aonde eles moravam. E nessa fase, nessa estação do ano, acontecia 2 coisas interessantes. Acontecia as ovelhas e as cabras, elas se reproduziam com grande facilidade. E a outra coisa, acontecia a tosqueagem. Elas eram tosqueadas, tirava a pele, tirava a lã, tiravam tudo. Então, era motivo de festa, porque a gente vai entender daqui a pouquinho, calma. E o que acontecia? Dentro dos vilarejos tinha algumas pessoas que tinham rebanhos pequenos de cabras ou de ovelhas. E aí o que eles faziam? Eles contratavam pastores para juntar esses pequenos rebanhos, tornando um grande rebanho.
Mas esses pastores, eles eram mal vistos, eles tinham a fama de não cuidar tão bem dessas ovelhas que eles eram pagos, porque eles se preocupavam mais em cuidar da deles. Então essas acabavam, eles deixavam de segundo plano. E esses pastores, que Jesus vai tratar eles como mercenários, em João capítulo 10, e verso 12 e também o verso 13, porque eles, olha, não são pastores. Quando o lobo vem para atacar as ovelhas, o que eles fazem? Eles correm e os lobos atacam as ovelhas. Quantos mercenários nós não temos visto nos dias de hoje? Uma outra coisa interessante é que assim, quando chegava a época do verão, o que eles faziam? Eles pegavam essas ovelhas e transferiam elas para os pastos frescos, lugares mais altos. E eles trabalhavam e dormiam ao ar livre, ou seja, o pastor está em constante perigo para proteger as ovelhas. Eles trabalhavam ao ar livre e dormiam também ao ar livre. Eles dormiam durante o dia, porque durante a noite eles vigiavam essas ovelhas também ao ar livre, ou seja, dia e noite eles estavam em perigos. Para você entender, estavam em campo aberto. Às vezes, assim, o que eles faziam? Na tentativa de proteger as ovelhas dos ataques das hienas ou dos charcais, eles pegavam essas ovelhas e colocavam elas dentro de cavernas, e ali elas ficavam protegidas. À noite, eles aproveitavam para contar essas ovelhas e essas cabras, para ver se estavam todas e qual o estado físico dessas ovelhas e dessas cabras. Era um costume também da época. Ao meio-dia, mas antes disso, quando o dia amanhecia, ele chamava elas, que prontamente elas lhe obedeciam. É por isso que em João no capítulo 10, verso 3 e 4, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Ao meio-dia, ele pegava elas, levava para dar de beber. Tinha algumas fontes frescas e água fresca. Caso essas fontes estivessem secas, eles pegavam elas, conduziam até um poço mais próximo, tirava a água e ele mesmo dava de beber para essas ovelhas. E também para as cabras. Quando chegava perto da estação da seca, o que acontecia? O pastor transferia o rebanho para as planícies e também para os vales. E o porquê? Com a chegada da chuva, irmãos, com a chegada do inverno, ele pegava os animais e conduzia de volta para o abrigo, o quê? Trazia de volta para o lugar de segurança. Por quê? Por questões do clima. As chuvas eram muito fortes e elas vinham com granizo, com muita neve. Então existia um risco dessas ovelhas ou dessas cabras morrerem. Então o bom pastor está sempre ligado e está sempre preocupado com o intuito de proteger e de guardar as suas ovelhas. Eles estavam sempre equipados. Como era a vestimenta de um pastor? A sua vestimenta, elas eram simples, mas elas eram muito resistentes. Dizem que as suas roupas eles vestiam para se proteger da chuva e do frio. Eles usavam um manto de pele de ovelha e com as lãs viradas para dentro, para se proteger do frio. E por baixo tinha uma túnica. Agora eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, olha como o pastor está sempre em perigo para proteger as ovelhas. Para se proteger da chuva, para se proteger do frio, eles pegavam a pele das ovelhas e botavam parte do pelo para dentro para se proteger e a parte da carne que ficava sempre naquele couro. Quem já matou bicho no Nordeste, na roça, sabe? Eles tiram aquele pele, o couro, e fica um resíduo de sangue ali até que seca. Então ficava ali. A presa que vinha para eles poderiam ser atacados a qualquer momento, porque eles estavam protegidos do frio, mas por fora estava ali alguns resíduos, talvez, de algum resíduo de carne, de algum bicho de alguma ovelha ou cabra que eles usavam aquela pele. Até que secasse. Quando secasse, estava tudo certo. Então o perigo deles era muito constante. Já para os pés, eles usavam sandálias, e as sandálias elas protegiam dos espinhos
e também das pedras pontiagudas, para que não machucassem os pés enquanto andavam guiando ali as suas ovelhas. Os equipamentos do pastor. O que o pastor levava na sua trajetória? Primeiro, ele levava um alforje ou uma bolsa de couro, e dentro dessa bolsa tinha o seu suplemento, que era pão, azeitonas, frutas secas e queijo. Um pedaço de pau também eles usavam, que provavelmente esse pedaço de pau ele tinha 1 metro e na ponta tinha uma pedra pontiaguda, que servia como defesa pessoal e também para afugentar os possíveis predadores das suas ovelhas. Eles usavam uma faca, também um cajado. O cajado era mais para se apoiar ou para bater na ovelha quando ela se desviasse. Ele dava de leve ali uma cajadadazinha e trazia ela de volta. E eles também tinham ali um odre de água, um recipiente onde eles colocavam água, um balde de couro, uma corda, para que onde ele chegasse o poço fosse fundo, ele tinha que pegar esse recipiente, essa corda, e tirava a água para dar de beber o rebanho, para o rebanho não morrer de sede. E também ele usava ali uma funda. Essa funda ela tinha 2 funções. Uma, qual a finalidade da funda? Afugentar os animais selvagens, ou seja, botar os animais selvagens para correr. E a segunda função da funda era para que ele pegava as pedras, quando as ovelhas ou as cabras começavam a se desviar do aprisco ou do local lá, eles pegavam essas pedras, jogavam na frente das ovelhas para que elas voltassem a seguir ali o caminho que estavam sendo guiadas. E qual era a recompensa? Como que eles recebiam o seu salário? Qual que era o seu salário? O salário do pastor? Eles recebiam leite e carne. A lã e peles eram trocados por outras coisas, outros itens. Ou também as peles das cabras, elas eram usadas para fazer tecidos. E uma coisa, tanto cabra como ovelha eram usadas em sacrifícios. E agora a gente vai voltar para usar aqui algumas passagens bíblicas para a gente finalizar. Em Ezequiel, no capítulo 34, no verso 23, ainda falando acerca do pastor supremo, diz: E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Aqui Ezequiel está falando acerca de Davi, que foi um dos maiores pastores, nós sabemos a história. E ali a gente vai seguindo em Ezequiel, no capítulo 37, verso 24, diz: E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Em João, no capítulo 10, verso 11, aí você veja, ó, Isaías 40 e verso 11, Isaías apresenta Deus como pastor. Já em João, no capítulo 10 e no verso 11, Jesus se apresenta como pastor e diz: Eu sou o bom pastor dar a sua vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus, no capítulo 13 e no verso 20, diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, confirmando que Jesus tinha falado através, que João tinha falado que era Jesus, em João capítulo 10 e verso 11. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, e aqui eu encerro, para o vídeo não ficar muito longo, diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Em Apocalipse 7,17, para encerrar: Porque isso está diante do trono, e o sirvam de dia e de noite no seu templo, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, pastor, você que é presbítero, você que cuida de uma congregação, continua servindo ao Senhor dia e noite. Continua cuidando das ovelhas, sim.
Continua cuidando das feridas, continua guardando, continua protegendo, continua dando a sua vida, porque a recompensa virá e o Senhor enxugará dos teus olhos todo o pranto. Esse é o nosso segundo vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu like, curte, compartilha com outros irmãos. E amanhã retornaremos, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a tua vida. Amém.